Zacarias Sitchin. O livro perdido de Enki. Memórias e profecias de um deus extraterrestre. A nona tabuleta. Nos dias do Lumache, Marduk e os Igigi se casavam com as terrestres. Naqueles dias, as tribulações eram crescentes na terra. Naqueles dias, Lamu estava envolto em pó e aridez. Os Anunnaki que decretam os fados, Enlil, Enki e Ninmah, consultaram entre si. Perguntavam-se o que é que estava se alterando na terra e no Lamu. Tinham observado estalos no sol, havia alterações nas forças da rede da terra e do Lamu. No Abzu, na ponta, em frente à Terra Branca, instalaram instrumentos de observação. Os instrumentos ficaram a cargo do Nergal, o filho de Enki, e de sua esposa Ereshkigal. Ninurta foi atribuído à terra além dos mares para estabelecer um enlace céu-terra nas montanhas. No Lamu, os Igigi estavam inquietos, a Marduk deu a tarefa de pacificá-los. Até que saibamos o que está causando as tribulações, deve manter a estação de passagem do Lamu. Assim disseram os líderes a Marduk. Os três que decretam os destinos consultaram entre si, olharam-se uns aos outros. Que velhos estão! Pensou cada um sobre o outro. Enki, que chorava a morte de Adapa, foi o primeiro em falar. Passaram mais de 100 chás desde que cheguei, disse a seu irmão e a sua irmã. Eu era então um galhardo líder, agora, com barba, cansado e velho. Eu era um herói entusiasta, disposto à chefia e à aventura, disse depois Enlil. Agora tenho filhos que têm filhos, todos nascidos na terra. Temo-nos feito velhos na terra, mas os que nasceram na terra serão ainda mais velhos dentro de pouco. Assim, lamentando-se, disse Enlil a seu irmão e a sua irmã. Quanto a mim, chamam-me velha ovelha, disse Ninmah tristemente. Enquanto que o resto esteve indo e vindo, tem estado fazendo turnos de serviço, nós, os líderes, ficamos-nos. Possivelmente chegou o momento de partir. Assim disse Enlil. Disso me estou acostumado a perguntar, disse-lhes Enki. Cada vez que um de nós três deseja visitar Nibiru, sempre nos chegam palavras de Nibiru para impedir que vamos. Disso eu também me pergunto, disse Enlil, é um pouco do Nibiru, algo da Terra. Possivelmente tem que ver com as diferenças nos ciclos vitais, disse Ninmah. Os três líderes decidiram observar e ver o que ocorre. Naquele momento, o assunto estava em mãos do fado, ou seria do destino. Por isso, deveu acontecer que, pouco depois, Marduk veio até seu pai Enki, desejava discutir com seu pai, Enki, uma questão de suma gravidade. Na terra, os três filhos de Enlil tinham se casado. Ninurta tinha se casado com Baal, uma jovem filha de Anu. Nannar tinha eleito Aningal, e Shikur tinha tomado Shala. Nergal, seu filho, tomou por casamento a Ereshkigal, neta de Enlil, ameaçando matá-la, arrancou dela seu consentimento. Por esperar meus esponsais, sendo seu primogênito, Nergal não esperou. Os outros 4, por deferência, estão esperando meus esponsais. Desejo escolher noiva, ter uma esposa é meu desejo. Assim lhe disse Marduk a seu pai, Enki. Suas palavras me fazem feliz, disse Enki a Marduk. Sua mãe também se alegrará. Marduk levantou a mão para que seu pai guardasse estas palavras ante Aninki. É acaso uma das jovens que curam e dão socorro? Foi perguntar Enki. É uma descendente de Adapa, da terra, não do Nibiru, disse em um suave sussurro Marduk. Enki ficou sem palavras, com o desconcerto no olhar, depois, pronunciou palavras incontroladas, um príncipe do Nibiru, um primogênito titulado para a sucessão, casar-se com uma terrestre. Não uma terrestre, a não ser teu descendente, disse-lhe Marduk. É uma filha de Enki, que fora arrebatada ao céu, seu nome é Sarpanit. Enki chamou a sua esposa Ninki. Lhe contou o que ocorria com Marduk. Marduk repetiu a Ninki, sua mãe, o desejo de seu coração, e disse, quando Enki me veio comigo de viagem,
e eu lhe estava ensinando do céu e a terra. Presenciei com meus próprios olhos o que meu pai uma vez me tinha contado. Passo a passo, neste planeta, a partir de um ser primitivo, criamos um como nós. A nossa imagem e semelhança é o terrestre civilizado, exceto pela larga vida, é como nós. Uma filha do Enki me cativou meu capricho, desejo me casar com ela. Ninki ponderou as palavras de seu filho. E a donzela, aprecia seu olhar? Perguntou a Marduk. Na verdade que sim, disse-lhe Marduk a sua mãe. Esse não é um assunto para considerar, disse Enki levantando a voz. Se nosso filho fizesse isto, nunca poderia ir ao Nibiru com sua esposa, perderia para sempre seus direitos principescos sobre o Nibiru. A isto respondeu Marduk com um sorriso amargo, meus direitos sobre o Nibiru são inexistentes, inclusive na terra, meus direitos como primogênito foram pisoteados. Esta é minha decisão, de príncipe a rei na terra me converter, senhor deste planeta. Assim seja, disse Ninki. Assim seja, disse também Enki. Chamaram a Matuzal, o irmão da noiva, falaram-lhe do desejo de Marduk. Matuzal se viu afligido, com humildade mas com alegria. Assim seja, disse. Quando contou a Enlil a decisão, encheu-se de fúria. Uma coisa é que o pai tem relações sexuais com os terrestres, mas outra muito distinta é que o filho se case com uma terrestre, lhe concedendo o senhorio. Quando contou o assunto a Ninmah, ficou enormemente decepcionada. Marduk poderia casar-se com qualquer donzela das nossas, inclusive poderia escolher a qualquer de minhas próprias filhas, das que tive com Enki, poderia casar-se com suas meio-irmãs, como é o costume real. Assim disse Ninmah. Com fúria, Enlil lhe transmitiu palavras sobre o assunto a Anu no Nibiru. Este comportamento foi muito longe, não se pode consentir, disse Enlil a Anu, o rei. No Nibiru, Anu convocou os conselheiros para discutir urgentemente o assunto. Não encontraram nenhuma norma sobre isso nos livros de normas. Anu convocou também aos sábios para discutir as consequências do assunto. Adalpa, o progenitor da donzela, não pôde ficar no Nibiru, disseram a Anu. Portanto, a Marduk terei que impedir de nunca mais retornar a Nibiru com ela. Inclusive havendo se acostumado aos ciclos da terra, a Marduk poderia lhe resultar impossível voltar, ainda sem ela. Assim disseram os sábios ao Anu, com isto coincidiram também os conselheiros. Transmita a decisão à terra, disse Anu, Marduk pode casar-se, mas já não será príncipe em Nibiru. A decisão foi aceita por Enki e por Marduk. Enlil também acatou a palavra de Nibiru. Celebra as bodas, e que seja no Eridu, disse-lhes Ninki. No Idin, Marduk e sua esposa não podem ficar, anunciou Enlil, o comandante. Façamos um presente de bodas a Marduk e a sua noiva, uns domínios para eles, longe do Idin, em outra terra. Assim disse Enki a Enlil. Enlil estava pensando se consentia que Marduk fosse enviado para longe. De que terra, de que domínios está falando? Disse-lhe Enlil a seu irmão Enki. Uns domínios por cima do Abzu, na terra que chega até o mar superior, uma que está separada do Edim pelas águas, a que se pode chegar com embarcações. Assim disse Enki a Enlil. Assim seja, disse Enlil. Ninki dispôs uma celebração de bodas no Eridu para Marduk e Sapanit. Seus habitantes anunciaram a cerimônia a golpe de tambor de cobre, com 7 pandeiros. As irmãs da noiva apresentaram a esposa. Uma grande multidão de terrestres civilizados se reuniu no Eridu. As bodas eram para eles como uma coroação. Também assistiram os jovens Anunnaki e Gigi do Lamu vieram em grande números. Vamos para celebrar as bodas de nosso líder, para presenciar uma união de Nibiru e da Terra. Assim explicaram os Igigi sua numerosa presença. Vem agora o relato de como os Igigi raptaram as filhas dos terrestres, e das aflições que se seguiram e do estranho nascimento de Ziusudra. Grande número de Igigi vieram do Lamu à Terra, só 1/3 deles ficaram no Lamu,
À terra vieram 200 para estar com seu líder Marduk, para assistir à celebração de suas bodas, foi sua explicação. Desconhecido para Enki e para Enlil era seu segredo, raptar e ter união era seu plano. Desconhecido para os líderes da terra, uma multidão de Igigi se reuniram no Lamu, o que permite a Marduk não nos deveria impedir a nós, diziam-se entre si. Basta de sofrimento e de solidão, de não ter tido descendentes, era seu slogan. Durante suas idas e vindas entre o Lamu e a terra, as filhas dos terrestres, as mulheres adaptas como lhes chamavam eles, viam e cobiçavam, e os conspiradores se diziam entre eles: venham, escolhamos esposas de entre as mulheres adaptas, e engendremos filhos. Um deles, Xangás era seu nome, converteu-se em líder. Mesmo que nenhum de vós me siga, eu só farei ação, eles dizia a outros. Se impor um castigo por este pecado, eu sozinho o assumirei por todos vós. Um a um, outros se uniram à trama, emprestaram o juramento de fazê-lo juntos. Para as bodas de Marduk, 200 deles descenderam no lugar de aterrissagem, baixaram sobre a grande plataforma na montanha dos cedros. Dali viajaram a Eridu, passaram entre os terrestres que trabalhavam. Junto com a multidão de terrestres chegaram a Eridu depois de que tivesse tido lugar a cerimônia de bodas de Marduk e Sarpanit. Por um sinal combinado previamente, Xangás deu sinal a outros. Cada um dos Igigi tomou uma donzela terrestre, pela força as raptaram. Os Igigi foram com as mulheres até o lugar de aterrissagem nas montanhas dos cedros. Em uma fortaleza se reuniram. Aos líderes formularam um desafio. Basta de privações e de não ter descendentes. Queremos nos casar com as filhas dos adaptas. Tem que lhe dar a bênção a isto, ou do contrário destruiremos tudo na terra pelo fogo. Os líderes estavam alarmados, exigiram a Marduk, comandante dos Igigi, que se fizesse cargo da situação. Se tiver que procurar uma solução ao assunto, meu coração está de acordo com os Igigi. Assim lhes disse Marduk a outros. O que eu tenho feito não lhes pode impedir. Enki e Nimar sacudiram a cabeça, a contragosto mostraram seu acordo. Só Enlil se enfureceu em lugar de apaziguar-se. Uma má ação foi seguida por outra. Os Igigi adotaram de Enki e de Marduk a fornicação. Nosso orgulho e nossa sagrada missão ficaram abandonados aos ventos, por nossas próprias mãos. Este planeta se verá invadido por multidões de terrestres. Enlil falava muito aborrecido. Que os Igigi e suas mulheres partam da terra. No Lamu, a situação se fez insuportável. Não é possível a sobrevivência. Assim disse Marduk a Enlil e Enki. Não podem ficar no Edim, gritou irado Enlil. Deixou a reunião muito aborrecido. Em seu coração, Enlil tramava coisas contra Marduk e seus terrestres. Na plataforma de aterrissagem, nas montanhas dos cedros, ficaram encerrados os Igigi com suas mulheres. Ali lhes nasceram filhos, filhos das naves espaciais lhes chamaram. Marduk e Sarpanit, sua esposa, também tiveram filhos. Assar e Satu se chamaram os dois primeiros filhos. A Marduk e a Sarpanit concederam os domínios de acima do Abzu. Marduk convidou aos Igigi. Marduk chamou os Igigi para que vivessem em duas cidades que para seus filhos tinha construído. Alguns dos Igigi e seus descendentes chegaram aos domínios na terra de cor escura. Xangás e outros ficaram na plataforma de aterrissagem nas montanhas dos cedros, até as longínquas terras do oeste, terras de altas montanhas, foram alguns de seus descendentes. Ninurta observava com atenção de que modo Marduk incrementava sua própria força com terrestres. O que estão tramando Enki e Marduk? Perguntou-lhe Ninurta a seu pai Enlil. A terra será herdada pelos terrestres, disse Enlil a Ninurta. Vá, encontra os descendentes de Caim, prepara com eles seus próprios domínios. Ninurta foi ao outro lado da terra, encontrou os descendentes de Caim. Ensinou-lhes como fazer ferramentas e interpretar música, mostrou-lhes as técnicas da mineração e a fundir e refinar, mostrou-lhes como construir embarcações de madeira de balsa, guiou-lhes para que cruzassem um grande mar.
em uma nova terra estabeleceram seus domínios, construíram uma cidade com torres. Era um domínio além dos mares, não era a terra montanhosa do novo enlace céu-terra. No Edim, Lumache era o capataz, seu dever consistia em fazer cumprir as cotas, reduzir as rações dos terrestres era sua tarefa. Sua esposa foi Batanache, ela era filha do irmão do pai do Lumache. Era de uma beleza deslumbrante, Enki ficou assanhando com sua beleza. Enki enviou uma palavra a seu filho Marduk, chama o Lumache a seus domínios, para que aprenda como podem construir uma cidade os terrestres. E quando foi chamado Lumache os domínios de Marduk, levaram a sua esposa Batanache à casa de Nimá, no Shurubak, a cidade refúgio, para protegê-la e resguardá-la das enfurecidas massas de terrestres. Pouco depois, Enki foi ao Shurubak visitar sua irmã Nimá. No teto de uma morada, quando Batanache se estava banhando, Enki a tomou pelas coxas, beijou-a, derramou seu sêmen em sua matriz. Batanache ficou grávida, o ventre lhe estava inchando, enviou palavra a Lumache desde o Shurubak, volta para o Edim, vais ter um filho. A Edim, de Shurubak, retornou Lumache, Batanache lhe mostrou o menino. Tinha pele branca como a neve, da cor da lã era seu cabelo, seus olhos eram como céus, seus olhos brilhavam com um resplendor. Assombrado e assustado estava Lumache, foi correndo até seu pai Matuzal. Batanache teve um filho que não parece terrestre, estou muito confuso com esta iluminação. Matuzal foi até o Batanache, viu-o recém-nascido, ficou surpreso por seu aspecto. O pai do menino é um dos Igigi. Matuzal exigiu a verdade de Batanache. Revele a Lumache, seu marido, se este menino for filho dele. Nenhum dos Igigi é o pai do menino, disto juro por minha vida. Assim respondeu Batanache. Então, Matuzal se voltou para seu filho Lumache, pôs-lhe a mão tranquilizadoramente sobre o ombro. O menino é um mistério, mas em sua mesma estranheza te revelou um augúrio, é único, para uma tarefa única foi eleito pelo destino. Que trabalho é, não sei, quando chegar o momento se saberá. Assim lhe disse Matuzal a seu filho Lumache, referia-se ao que na terra estava acontecendo. Naqueles dias, os sofrimentos foram aumentando na terra, os dias se foram fazendo mais frios, os céus retinham suas chuvas, as colheitas diminuíam nos campos, nos redis havia poucos cordeiros. Que o filho que te nasceu, estranho como é, seja um augúrio de que nos chega uma pausa. Assim lhe disse Matuzal a seu filho Lumache. Seja seu nome Respiro. Batanache não revelou o segredo de seu filho a Matuzal nem ao Lumache, chamou-lhe Ziusudra, o de compridos e brilhantes dias de vida, cresceu em Shurubak. Nimá lhe concedeu ao menino seu amparo e seu afeto. Estava dotado de muita compreensão, lhe proporcionou conhecimentos. Enki adorava enormemente ao menino, ensinou-lhe a ler os escritos de Adapa, o menino, como um jovem, aprendeu como observar e realizar os ritos sacerdotais. No 10º Shá nasceu Ziusudra, no Shurubak cresceu e se casou com Enzara, e lhe deu 3 filhos. Em seus dias, os sofrimentos se intensificaram na terra, pragas e fome afligiam a terra. Vem agora o relato das tribulações da terra antes do dilúvio, e de como as misteriosas decisões de Gaozu de vida e morte dirigiram em segredo. Enlil estava muito incomodado com a união dos Igigi e as filhas dos terrestres. Enlil estava muito turbado com os esponsais de Marduk com uma mulher terrestre. A seus olhos, a missão dos Anunnaki na Terra se perverteu. Para ele, as ruidosas e estridentes massas dos terrestres se converteram em anátema, as declarações dos terrestres lhe cansavam. As uniões me tiram o sonho. Assim disse Enlil aos outros líderes. Nos dias de Ziusudra, pragas e pestes assolavam a terra, dores, enjoos, calafrios e febres afligiam os terrestres. Ensinemos aos terrestres a curar-se, que aprendam a dar-se remédios por si mesmos. Assim disse Nimá. Proíbo por decreto, replicou Enlil as suas súplicas.
Nas terras onde se estenderam os terrestres não emanam as águas de suas fontes, a terra fechou sua matriz, não brota a vegetação. Ensinemos aos terrestres a fazer lagos e canais, que obtenham pescado e sustento dos mares. Assim disse Enki aos outros líderes. Proíbo por decreto, disse Lin Enki, que pereçam os terrestres de fome e de enfermidades. Durante todo um char, os terrestres comeram as ervas dos campos. Durante o segundo char, o terceiro char, sofreram a vingança de Enlil. No Shurubaki, a cidade de Ziusudra, o sofrimento se estava fazendo insuportável. Ziusudra, porta-voz dos terrestres, foi até o Eridu, dirigiu-se à casa do Senhor Enki, invocou o nome de seu senhor, suplicou-lhe ajuda e salvação. Enki estava impedido pelos decretos de Enlil. Naqueles dias, os Anunnaki estavam preocupados com sua própria sobrevivência. Suas próprias rações diminuíam. Eles mesmos se estavam vendo afetados pelas mudanças na Terra. Tanto na Terra como no Lamu, as estações tinham perdido sua regularidade. Durante um char, durante 2 chars, estiveram se estudando as voltas celestes desde o Nibiru. Desde o Nibiru se observaram coisas estranhas nos destinos planetários. Estavam aparecendo manchas negras no Sol, disparavam-se chamas dele. Kizar também se comportava mal, sua hoste tinha perdido o equilíbrio, instáveis eram suas voltas. O bracelete esculpido se via estirado e empurrado por invisíveis forças de rede, por motivos incompreensíveis. O Sol estava perturbando a sua família, os destinos dos celestiais se viam afligidos por fados desagradáveis. No Nibiru, os sábios deram a voz de alarme. A gente se reunia nos lugares públicos. O Criador de tudo está devolvendo seus aos dias primitivos. Irado está o Criador de tudo, gritavam algumas vozes entre o povo. Na terra, as tribulações aumentavam. O medo e a fome elevavam suas cabeças. Durante 3 chars, durante 4 chars, estiveram observando os instrumentos frente à Terra Branca. Nergal e Ereshkigal tinham registrado estranhos estrondos nas neves da Terra Branca. O gelo de neve que cobre a Terra Branca começou a deslizar-se, informaram da ponta do Abzu. Na terra além dos mares, Ninurta pôs instrumentos de predição em seu refúgio. Terremotos e tremores no fundo da terra descobriu com os instrumentos. Algo estranho está passando, enviou Enlil palavras de alarme ao Anu no Nibiru. Durante o 5º char, durante o 6º char, os fenômenos ganharam força. No Nibiru, os sábios deram o alarme, de calamidades fizeram advertência ao rei. A próxima vez que Nibiru se aproximar do Sol, a Terra ficará exposta à força da rede de Nibiru, Lamu, em suas voltas, situará-se do outro lado do Sol. A Terra não terá amparo nos seus ante a força da rede de Nibiru. Kizar e sua hoste se agitarão. Lamu também se sacudirá e tremerá. No grande abaixo da Terra, o gelo de neve da Terra Branca está perdendo base. A próxima vez que Nibiru se aproximar da Terra, o gelo de neve da superfície da Terra Branca se deslizará. Provocará uma calamidade de água. A Terra será enrolada por uma gigantesca onda, um dilúvio. Em Nibiru foi grande a consternação. Inseguros ante o próprio fado de Nibiru, o rei, os sábios e os conselheiros estavam também muito preocupados com a terra e pelo Lamu. O rei e os conselheiros tomaram uma decisão, preparar-se para evacuar a terra e Lamu. No Abzu, fecharam-se as minas de ouro, dali foram os Anunnaki até o Idin. No Batibira, cessou-se a fundição e a refinação, todo o ouro se enviou a Nibiru. Vazia, disposta para evacuação, uma frota de rápidos carros celestes retornou à Terra. No Nibiru se vigiavam os sinais dos céus, na Terra se tomava nota dos tremores. Foi então quando de um dos carros celestiais saiu um Anunnaki de cabelo branco, Gauzu, grande conhecedor, era seu nome. Com passo majestoso se dirigiu até Enlil, lhe apresentou uma mensagem selada de Anu. Sou Gauzu, emissário plenipotenciário do rei e do conselho, disse Enlil. Enlil se surpreendeu por sua chegada, não me tinha chegado palavra alguma de Anu sobre isto. Enlil examinou o selo de Anu,
estava intacto, e era autêntico. No Nibru que se leu a mensagem da tabuleta, a codificação era de toda a confiança. Gaozu fala em nome do rei e do conselho, suas palavras são minhas ordens. Isso afirmava a mensagem de Anu. Que se chamasse também a Enki Animá foi a petição de Gaozu. Quando chegaram, Gaozu sorriu agradavelmente a Nimá. Somos da mesma escola e idade, disse a ela. Nimai não podia recordar aquilo, o emissário era tão jovem como um filho, ela era como sua anciã mãe. A explicação é singela, disse-lhe Gaozu, a causa se acha em nossos ciclos vitais de sonho invernal. De fato, este assunto é parte de minha missão, há um segredo a respeito da evacuação. Desde que Dumuzi esteve no Nibiru, esteve se examinando aos Anunnaki que voltavam para o Nibiru. Aqueles que mais tempo tinham estado na Terra eram os mais afetados ao voltar. Seus corpos já não se habituaram aos ciclos do Nibiru. Seu sonho estava alterado, sua visão falhava. A força da rede do Nibiru pesava em seus passos. Suas mentes também se viram afetadas, dado que os filhos eram mais velhos que os pais aos que haviam deixado. A morte, meus camaradas, chegou com rapidez aos retornados, por isso estou aqui, para lhes advertir. Os três líderes, os que mais tempo tinham estado na Terra, guardaram silêncio ante as palavras. Nimá foi a primeira em falar, era de esperar, disse. Enki, o sábio, mostrou-se de acordo com as suas palavras, era evidente, disse. Enlil foi às nuvens, antes, os terrestres se estavam fazendo como nós, agora, nós nos temos feito como os terrestres, para ficar prisioneiros deste planeta. Toda a missão se converteu em um pesadelo, com Enki e seus terrestres como senhores, acabaremos sendo escravos. Gaozu escutou com compaixão a explosão de Enlil. De fato, muito há que refletir, disse. No Nibiru se esteve pensando muito, e profundas questões se hão estado expondo ao exame de consciência. Deveria-se ter deixado ao Nibiru a sua sorte, fora o que o Criador de tudo pretendesse, para deixar que ocorresse. Ou foi a chegada à Terra concebida pelo Criador de tudo, e nós não fomos mais que emissários inconscientes. Sobre isto, meus camaradas, o debate continua. Assim lhes disse Gaozu. E eis aqui a ordem secreta do Nibiru, vós três permanecerão na Terra, só voltarão para o Nibiru para morrer. Em carros celestiais, circundarão a Terra, esperarão a calamidade no exterior, ao resto dos Anunnaki. Lhes deve dar a opção de ir se onde esperar a calamidade no exterior. Os Igigi que se casaram com terrestres devem escolher entre a partida ou os casamentos. A nenhum terrestre, nem sequer Sarpanit, a de Marduk, lhe permitirá viajar a Nibiru. Todos os que queiram ficar e ver o que acontece, deverão proteger-se nos carros celestes. E quanto a todos os outros, devem estar preparados para partir para Nibiru imediatamente. Assim, em segredo, revelou Gaozu as ordens do Nibiru aos líderes. Vem agora o relato de como os Anunnaki decidiram abandonar a Terra, e de como prestaram juramento para deixar perecer a humanidade no dilúvio. Enlil convocou um conselho de comandantes Anunnaki e Gigi no Nibiru que também estavam presentes os filhos dos líderes e seus filhos. Enlil lhes revelou o segredo da iminente calamidade. A missão à Terra chegou a um amargo final, disse-lhes solenemente. Todos os que queiram partir em navios celestiais, que se preparem para serem evacuados ao Nibiru, mas se tiverem casamentos terrestres, terão que ir-se sem as esposas. Os Igigi que peguem suas esposas e descendentes e escapem aos picos mais altos da Terra. Quanto aos poucos Anunnaki que decidam ficar, em navios do céu permaneceremos sobre os céus da Terra, para esperar a calamidade no exterior, para presenciar a sorte da Terra. Como comandante, serei o primeiro em ficar. Assim falou Enlil. Outros, que decidam por si mesmos. Vou ficar com meu pai, confrontarei a calamidade, anunciou Ninurta. Depois do dilúvio, voltarei para as terras de além dos oceanos. Nanar, o primogênito de Enlil na terra, anunciou um estranho desejo, esperar o dilúvio não nos céus da terra,
a não ser na lua. Esse foi seu desejo. Enki levantou uma sobrancelha. Enlil, embora desconcertado, aceitou. Ishkur, o mais jovem de Enlil, tomou a decisão de ficar na terra com seu pai. Utu e Nana, os filhos de Nanna que tinham nascido na terra, declararam ficar. Enki e Ninki optaram por ficar e não abandonar a terra, anunciaram com orgulho. Não abandonarei aos Igigi nem aos Sarpanit, afirmou Marduk com ira. Um a um, outros filhos de Enki anunciaram sua decisão de ficar. Nergal e Gibil, Ninagal e Ningizida, e Dumuzi também. Todos os olhos se voltaram então para Nimá. Declarou com orgulho a decisão de ficar. O trabalho de toda a minha vida está aqui. Aos terrestres, meus criados, não os abandonarei. Ante suas palavras, removeu-se um clamor entre os Anunnaki e os Igigi perguntaram pela sorte dos terrestres. Que os terrestres pelas abominações pereçam, assim o proclamou Enlil. Um assombroso ser foi criado por nós deve ser salvo, gritou Enki a Enlil. Ante isto, replicou Enlil também com gritos, do mesmo princípio, em cada ocasião, você modificou as decisões. Você lhes deu procriação aos trabalhadores primitivos, os dotou de conhecimento. Tomou em suas mãos os poderes do Criador de tudo, para depois cair nas abominações. Concebeu a Adapa com fornicação, deu-lhe entendimento à sua linhagem. A sua descendência levaste aos céus, compartilhaste com eles nossa sabedoria. Tem quebrado todas as normas, ignoraste decisões e ordens, por tua culpa. Um irmão terrestre civilizado matou a outro irmão, por culpa de Marduk, seu filho. Os Igigi, imitando a ele, casaram-se com as terrestres. Ninguém sabe mais quem é o representante de Nibiru, o único ao que lhe pertence a terra. Basta. Basta, é tudo o que digo. A abominação não pode continuar. Agora que uma calamidade foi ordenada por um destino desconhecido, que aconteça o que tenha que acontecer. Assim proclamou Enlil, enfurecido, que todos os líderes jurem solenemente que não interferirão nos acontecimentos, exigiu Enlil a todos. O primeiro em prestar juramento de silêncio foi Ninurta, outros do lado de Enlil lhe seguiram. Acato suas ordens, disse Marduk a Enlil. Mas, do que serve o juramento? Se os Igigi abandonassem as suas esposas, não se difundiria o medo entre os terrestres. Nima estava alagada em lágrimas, sussurrou fracamente as palavras do juramento. Enlil olhou fixamente seu irmão Enki. É a vontade do rei e do conselho, disse-lhe. Por que quer me atar com um juramento? Perguntou Enki a seu irmão Enlil. Você tomaste a decisão, na terra é um mandato. Não posso deter a inundação, não posso salvar as multidões de terrestres, assim, para que quer me atar com um juramento? Assim lhe perguntou Enki a seu irmão. Para que tudo ocorra como se tivesse sido decretado por Fado, que se conheça como decisão de Enlil, que fique sobre Enlil a responsabilidade para sempre. Assim disse Enki a todos. Depois, Enki se foi da assembleia, Marduk também se foi com ele. Com ágeis palavras de mandato, Enlil chamou a ordem à assembleia. Atribuiu tarefas para o que terei que fazer com firmes decisões, fez grupos entre os que foram partir e os que foram ficar, para designar lugares para a assembleia, para recolher equipes, para atribuir carros. Os primeiros em partir foram os que tinham que voltar para o Nibiru, com muitos abraços e estreitar de braços, alegria mesclada com o pesar, embarcaram nas naves celestiais, um após o outro, os veículos rugiram e se elevaram desde o Cipar. A princípio, os que ficavam atrás gritavam viagem sem novidade, logo, os gritos emudeciam. Depois de completar os lançamentos para o Nibiru, chegou o turno de Marduk e dos Igigi com esposas terrestres. Marduk reuniu a todos no lugar de aterrissagem, ofereceu-lhes uma eleição, com ele com o Sarpanit, e com os 2 filhos e as filhas, ir ao Lamu e esperar ali que passasse a calamidade, ou dispersar-se nas distantes terras montanhosas da terra, para encontrar um refúgio ante o dilúvio,
Depois, Enlil teve em conta os que ficaram, por grupos lhes atribuiu carros. Enlil mandou Ninurta às terras montanhosas além dos oceanos para que informasse do retumbar da terra. Também atribuiu ao Nergal e ao Ereshkigal a tarefa de vigiar a Terra Branca. Ao Estikur deu a tarefa de vigiar contra qualquer avalanche de terrestres, para que proibisse excessos, para que levantasse e reforçasse barreiras e ferrolhos. Sipar, o lugar dos carros celestiais, foi o centro de todos os preparativos, desde o Nibru que Enlil levou ao Sipar as tabuletas dos destinos, ali estabeleceu um enlace céu-terra temporária. Depois, Enlil se dirigiu a seu irmão Enki, lhe disse assim, para o caso de que se pudesse sobreviver à calamidade, que se recorde tudo o que aconteceu. Que se enterrem e resguardem as tabuletas dos registros no Sipar, nas profundidades da terra, para que nos dias por vir tire o véu que de um planeta se fez em outro. Enki aceitou de bom grau as palavras de seu irmão. Armazenaram os mil outras tabuletas em arcas douradas, enterraram-nos para a posteridade no Sipar, nas profundidades da terra. Assim disposto tudo, os líderes esperaram o sinal de partir, vigiaram com apreensão a aproximação do Nibiru em sua grande volta. Foi naqueles momentos de ansiosa espera quando Enki se dirigiu a sua irmã Ninmah. A ela, disse-lhe assim Enki, em sua preocupação pelos terrestres, Enlil não prestou atenção a todas as demais criaturas vivas. Quando a avalanche de águas tomar as terras, outras criaturas vivas, algumas do Nibiru originadas por nós, a maior parte evoluída na mesma terra, ficarão condenadas em um golpe repentino à extinção. Preservemos você e sua semente de vida, extraímos suas essências vitais para as proteger. Ninmah, a que dá a vida, as palavras de Enki deu seu favor, farei-o no Shurubak, você fala com as criaturas vivas do Abzu. Assim lhe disse ao Enki. Enquanto outros esperaram sentados e ociosos, Enki e Ninmah empreenderam um desafiante trabalho. A Ninmah ajudaram algumas de suas assistentes no Shurubak, a Enki ajudou Ninjizida no Abzu, na antiga Casa da Vida. Reuniram essências masculinas e femininas, e ovos de vida, de cada espécie, de dois em dois os preservaram no Shurubak e no Abzu, para proteger, enquanto na Terra se dava volta para recombinar depois as espécies vivas. Então, chegaram as palavras de Ninurta, os estrondos da Terra são sinistros. Então, chegaram as palavras de Nergal e de Ereshkigal, a Terra Branca se estremece. No Sipar, reuniram-se todos os Anunnaki, esperavam o dia do dilúvio. Continua na parte 11.